O que sobra de uma relação quando você tira a utilidade, a conveniência e o conforto do controle? Muita gente com certeza responderia que não sobra nada, afinal, todo mundo se relaciona porque busca alguma coisa no outro, mesmo quando não tem clareza disso. Isso, pelo menos, é o senso comum, mas a ciência discorda disso. Em 1944, dois pesquisadores chamados Harry e Margaret Harlow fizeram um experimento bem simples e o resultado foi tão perturbador que a ciência demorou décadas para aceitar o que estavam vendo. Eles colocaram filhotes de macacos recém-nascidos numa gaiola com duas mães artificiais. A primeira era feita de arame, era fria, dura, sem conforto nenhum, mas ela tinha uma mamadeira presa nela, cheia de leite. A segunda era coberta unicamente por pelúcia, macia, quente, porém sem leite nenhum. Sem nenhuma utilidade prática, pelo menos foi o que os cientistas pensavam. A principal teoria na época tinha uma previsão muito clara. Os filhotes iam se apegar à mãe de arame, porque ela entregava o leite, o alimento, o que importava para a sobrevivência daqueles filhotes. Mas olha só o que acontecia. Os filhotes mamavam na mãe de arame e, em seguida, corriam para a mãe de pelúcia. Eles ficavam horas encostados nela sem nenhum motivo prático para os cientistas. Quando algo os assustava, um barulho sequer, um objeto entrando na gaiola, eles corriam para a mãe de pelúcia, mas nunca para a mãe de arame. Harlow ficou olhando para esses dados por um tempo antes de entender o que estava realmente acontecendo ali. Os filhotes buscavam algo que a mãe de arame nunca poderia entregar, e que a ciência daquela época sequer tinha nome para descrever isso. O experimento durou semanas, e a pergunta que isso trouxe durou décadas. Por que a mãe com leite não era a favorita daqueles filhotes? Existe uma forma de avaliar relações que é a principal fonte das decisões reais e que quase ninguém admite em voz alta. Mas ela está lá. Com certeza você já se fez perguntas do tipo: essa pessoa me faz bem? Ela me traz algo de bom? Ela me ajuda a crescer? A me sentir melhor ou resolve aquilo que eu não consigo resolver sozinho? São perguntas legítimas, tá? Entenda que eu não quero tirar o valor que isso tem para você. Mas elas carregam uma lógica embutida. O relacionamento vale o que ele entrega? Seu amigo, sua amiga, parceira ou parceiro, tio, tia e assim por diante. Você, sem dúvida nenhuma, tem um determinado valor para alguém que pode ser mais ou menos do que outra pessoa. E até vale essa reflexão. Se você quer manter um relacionamento com alguém, qual o tamanho do valor que você tem para ela? Você já parou para pensar nisso? Essa lógica funciona muito bem em muitos contextos. O problema é quando ela é usada. Por exemplo, a pessoa passa por problemas que drenam sua energia ao ponto de não ter pique para mais nada. O relacionamento, então, ele atravessa um período onde ninguém está no seu melhor. E claro, uma hora a conta dessas trocas fica no vermelho, por tempo suficiente para a pergunta aparecer: vale a pena continuar com esse relacionamento? Dentro da lógica de utilidade, a resposta mais óbvia é cortar todo contato. Já o psicólogo americano Robert Sternberg passou décadas pesquisando o amor e identificou 3 componentes fundamentais: intimidade, paixão e comprometimento. O que ele observou ao longo dos anos é que paixão oscila e intimidade exige tempo. Já o comprometimento,
que é a decisão de permanecer no relacionamento, mesmo quando os dois componentes estão em baixa, é o único que sustenta um vínculo quando todo o resto enfraquece. Comprometimento sem garantia de retorno. Olha só. Permanecer em um relacionamento sem contrapartida, mesmo sem ganhar nada em troca. Essa é a estrutura que a lógica de utilidade não consegue explicar e que aparece em toda relação que dura. Mas e aí? O que acontece entre duas pessoas quando elas realmente se conectam? Pesquisadores de neurociência social identificaram um fenômeno chamado sincronização neural. Durante conversas onde duas pessoas estão genuinamente presentes, olho no olho, sem distração, sem nada atrapalhando a comunicação delas, os cérebros dos dois começam a exibir padrões de atividades semelhantes. Um estudo publicado no Journal Neuroimage mediu esse fenômeno e encontrou algo muito específico. Quanto maior a sincronização neural durante uma conversa, maior a compreensão e a retenção do que foi dito entre elas. Esse fenômeno ele não se replica da mesma forma durante as trocas de mensagens no WhatsApp, por exemplo. O corpo ele registra a diferença entre estar com alguém e processar informação sobre alguém. E é aqui onde o Harlow, o cientista dos macaquinhos, e os neurocientistas apontam para o mesmo lugar. Os filhotes buscavam a mãe de pelúcia por algo que os dados de comportamento confirmaram ser real e mensurável. Os pesquisadores de neurociência encontraram a assinatura física desse encontro no cérebro. O que eles descrevem é a mesma coisa. Existe alguma coisa no relacionamento entre duas pessoas ou mais que não se reduz ao que ela produz. E esse algo exige condições que ficam mais raras à medida que a vida se organiza em torno de eficiência, velocidade e utilidade. Observe o que esse mecanismo implica para as relações que você tem hoje. Quais delas sobreviveriam se você tirasse a conveniência, o histórico compartilhado, os interesses em comum e a utilidade mútua? Eu não estou fazendo essa pergunta para você se sentir culpado ou culpada, tá? Só estou trazendo porque a resposta muda completamente o que você decide fazer com o tempo que você tem. O psiquiatra Robert Waldinger dirige hoje o Harvard Study of Adult Development, a pesquisa que durou 80 anos e que acompanhou centenas de pessoas desde a adolescência até a morte para entender o que determina saúde e longevidade. A descoberta central não tinha nada a ver com dieta, exercício, renda ou inteligência. O estudo concluiu que o fator que mais importa para o bem-estar ao longo da vida é a qualidade das relações que as pessoas têm. Especificamente, a sensação de que existe alguém com quem você pode contar quando algo não vai tão bem assim. Veja, qualidade e não quantidade. Algumas poucas relações profundas têm mais impacto sobre a sua saúde física, sua saúde cognitiva e sua expectativa de vida do que dezenas de relações superficiais. E qualidade, nos dados de Waldinger, tem uma tradução específica: presença nos momentos em que o outro não está no seu melhor. Quando a relação não entrega nada além de si mesma. Percebe para onde isso aponta? As relações que protegem sua saúde e sustentam a sua mente ao longo da vida são exatamente as que sobrevivem quando a utilidade some. As que ficam de pé quando não existe troca de benefícios. Veja bem, esse dado existe.
é longitudinal, replicado e mensurável. E a pergunta prática que sai disso tudo é a seguinte: existe alguém na sua vida com quem a relação continuaria, mesmo se todo o benefício prático fosse removido? Se a resposta for sim, então você já sabe o valor que esse vínculo tem para você. E te deixo essa outra pergunta: quanto tempo e presença você tem dedicado para esse relacionamento? Os filhotes de Harlow passavam horas encostados na mãe de pelúcia. Para os cientistas, não havia nenhuma utilidade, não havia nada a ser extraído da mãe de pelúcia. Só presença. A ciência levou décadas para aceitar que isso era suficiente para explicar o comportamento. Mas talvez a pergunta mais honesta a ser feita aqui é: o que você acha disso?